E aí, minha gente? Professor Davi Carvalho aqui, língua portuguesa. Estou de lado para mostrar para vocês, olha, Unicursos Campinas. Todo quanto é aula eu dou um jeito de falar de Campinas. Essa eu já abri falando da bela Princesa do Oeste. Pessoal, tópico de hoje, classe de palavras, uma das mais complexas, verbo. O verbo é uma das classes de palavras que mais demanda trabalho nosso. De novo, não é difícil. Eu sempre afirmo que nada é difícil em língua portuguesa, né? Mas um tópico ou outro é um pouco mais trabalhoso. E o verbo demanda um certo trabalho, por isso que nós vamos dividir o tópico em algumas aulas. Tudo bem? Para a gente ir trabalhando aspectos do verbo em cada uma dessas aulas em separado. Embora esses aspectos sejam todos relacionados. Maravilha? Começando com o aspecto da transitividade verbal. Parte 1. Na sequência, nós veremos vozes verbais e assim sucessivamente. Legal? Vem comigo! Pessoal, antes mesmo de trabalharmos a transitividade verbal em específico, vamos começar com a definição da classe gramatical, certo? Trata-se da classe de palavras variável, super variável, flexiona em múltiplos sentidos, nós já vamos ver cada um deles, que indica, e aí vem algo bem interessante, né? Você aprendeu lá com a tia Inês na quarta série do Fundamental, depois com o professor Luiz no primeiro ano do ensino médio, que verbo indica ação. Não é só isso. Indica ação, mas também movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Todas essas coisas. Não limite a sua definição de verbo como aquela classe de palavras que expressa ação. Expressa mais do que isso. Vejamos num exemplo. Como aqui nestas estruturas oracionais. Peguei minhas coisas, olha lá, peguei, verbo de ação, tá legal? Peguei, verbo de ação. Peguei minhas coisas, fui até o meu carro, movimento. Chovia muito, fenômeno meteorológico. Maravilha? Fiquei preocupado com o trânsito, em função da chuva. Peguei minhas coisas e fui até o meu carro. Chovia muito, fiquei preocupado com o trânsito. O último verbo indicando estado, é um verbo de ligação. Eu fiquei muito preocupado com o trânsito. Legal? 4 possibilidades aí expressas por esta classe de palavras que é centralíssima na língua portuguesa. E são muitos os verbos. Calcula-se em mais de 30 mil verbos na língua portuguesa. Tanto que vários deles a gente tem dificuldade, exatamente por muitos deles serem polissêmicos, a gente tem dificuldade, às vezes, de dizer qual a regência correta, por exemplo. E em alguns casos, a depender do contexto e da aplicação do sentido específico do verbo, você tem lá uma regência que é pouco usual. Em alguns casos, você precisa checar em dicionários de verbos, tal como no famoso dicionário de verbos e regimes do grande Francisco Fernandes. Esse eu mesmo vou lá e consulto alguns verbos, porque tem alguns que você simplesmente não conhece a regência, a depender do sentido, porque a língua é múltipla, multifacetada e complexa. Uma língua rica, maravilhosa língua portuguesa. Fecha esse parênteses, voltemos aqui para a explicação específica. Eu dizia minutos atrás que o verbo se flexiona de múltiplas formas. Quais são essas formas? Ele se flexiona em termos de modo, nós veremos isso, não agora, nesta aula, mas veremos. Quais são as possibilidades aqui? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o imperativo. Mas o verbo flexiona também em tempo. Quais são as possibilidades? Presente, pretérito e futuro. Ele flexiona também em número e pessoa, né? Plural e singular, ou nas 3 pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. E por fim, o verbo flexiona também em termos de voz. Nós temos 3 vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva, que nós veremos logo após essa aula. Mas nesta daqui, vamos frisar no aspecto da transitividade. De certa forma, pessoal, nós já vimos um pouco de transitividade quando trabalhamos o tópico da regência. Legal? Por quê? Porque quando você trabalha a regência, você tem que trabalhar o aspecto. Tem certamente o aspecto nominal, mas você tem que necessariamente trabalhar com a regência verbal. Ela é as duas coisas, né? A regência verbo-nominal. No caso da regência verbal, que eu explico sempre dizendo que regência é
qual a preposição pedida pelo verbo, no caso da regência verbal. No caso da nominal, evidentemente, qual a preposição pedida pelo termo nominal. É isso, é disso que se trata. Mas no caso dos verbos, quando você se pergunta pela regência, de qual a preposição pedida ali pelo verbo, você está pensando em verbos de que tipo? Transitivos indiretos. Ou seja, lá em regência, você já está vendo aspectos de transitividade. Mas aqui vamos tentar entender isso de forma mais pormenorizada. Lembrando que, do ponto de vista das modalidades da gramática, sem dúvida, ao trabalharmos a classe morfológica do verbo, morfologia, nós estamos também transitando, se eu pudesse brincar com palavras, para o tópico da transitividade, estamos transitando de morfologia para sintaxe. Ou seja, a análise na língua, quase sempre, ela é morfossintática. As duas coisas ao mesmo tempo. O estudo em língua portuguesa ele não é linear. A gente não consegue separar em caixinhas estanques, separadas. Esses tópicos todos estão conectados. O que é a transitividade verbal, pessoal? Ela indica o tipo de ligação que um verbo transitivo estabelece com seus complementos. Simples assim. Que tipo de complemento o verbo pode ter? Quando tem complemento? Quando tem complemento, esse complemento verbal se subdivide em dois tipos apenas, em objetos diretos ou indiretos. Vamos ver isso daqui passo a passo, começando pela classificação desses verbos em termos de transitividade. O detalhe, meu querido ou minha querida, é que há verbos que não têm transitividade. E é preciso que você saiba disso. Há alguns verbos que não têm transitividade, ou seja, o seu sentido é pleno, ele não pede transição de sentido para um complemento verbal. Estou falando de verbos que não são transitivos. E aí nós nos referimos a eles usando um prefixo, que no caso da língua portuguesa é o prefixo que invalida o que vem depois dele. Certo? Invalida. Ele não valida, ele invalida. Estou fazendo referência, no caso de transitividade, aos intransitivos. Verbos sem transitividade. No caso dos intransitivos, está aí nossa definição. Eles não requerem qualquer complemento. Não precisa. Eles têm sentido pleno. Quer ver um exemplo? 2 até. Lembrando da nossa querida Risoleta. Até vibrando R para falar dela. A Risoleta viajou. Sentido pleno. Se você é curioso, conhece a Risoleta, alguém te fala, vai visitá-la. Aperta o interfone, fala, Risoleta está aí? Aí o Astolfo, seu namorado, atende e fala, Risoleta viajou. Tem sentido pleno. Você está pensando de curioso que é? Está pensando, para onde? Se dissermos para onde ou quando, isso daí não é um complemento pedido pelo verbo. O sentido está pleno. Você entendeu que a Risoleta viajou. Ponto. O verbo é intransitivo. Se você quiser dizer, né, no caso estou perguntando para onde a Risoleta viajou, quando, aí eu estou fazendo referência não a complementos verbais, mas a adjuntos adverbiais. Legal? Não são exigidos pelo verbo. São complementos que não são verbais, não são exigidos pelo verbo. O verbo tem sentido pleno. Olha aqui no nosso segundo exemplo. O cachorro latiu. Se alguém te diz o cachorro latiu, você entendeu perfeitamente o sentido da expressão, né? O cachorro latiu. Eu complementei aqui com o adjunto adverbial de tempo. À noite. Tá vendo a locução adverbial? À noite. Estou dizendo quando foi. Mas esse não era um complemento pedido pelo verbo latir. Esse adjunto adverbial, sintaticamente, é um adjunto adverbial de tempo. Ele não é requisitado pelo verbo. O verbo tem sentido pleno. Termina aqui o sentido. Ó, o cachorro latiu. Ponto. Verbo morrer. João morreu. Ponto. Aí você está no velório, fica curioso. De quê? Você está perguntando de curioso. O verbo não precisa de complemento. Ele é intransitivo. Legalzinho? Maravilha? Por outro lado, aí sim é o que mais nos interessa nessa aula. Nós temos os verbos transitivos. Todos eles requerem complementos. Há 3 tipos de verbos transitivos. Os verbos transitivos diretos, os indiretos e os que são as duas coisas ao mesmo tempo. Verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo.
Olha só. Aqui eu botei no singular porque é só uma referência genérica ao tipo de transitividade. No caso de um verbo transitivo direto, nós vamos usar a notação VTD. No caso do indireto, nós vamos usar VTI. E no caso do direto e indireto, que pede dois complementos, nós vamos usar a notação VTDI. Vamos anotar isso já para você ir se acostumando. Vem aqui comigo e anote aí no seu material. Esse daqui nós vamos chamar de VTD. Deixa eu melhorar isso aqui. Paga geral. Escrever mais espaçado para você anotar igual aí e não errar na sua anotação. VTD. Nós temos os VTIs. São os verbos transitivo direto e indireto. Desculpe, os verbos transitivo indireto. E por fim, os verbos que são VTDI. Maravilha? Avançando, começando um por um, pelo transitivo direto. Tá lá a anotação. Agora você não esquece mais. Essa repetição é proposital para vocês sedimentando isso na cabeça. O VTD, o verbo transitivo direto. Olha que curioso. O verbo transitivo direto se autoexplica. Um monte de coisas se autoexplicam em termos do nome na língua portuguesa. Ele é transitivo direto porque ele se conecta de forma direta com o seu complemento. Maravilha? Ele se complementa de forma direta. Não há necessidade de uma palavrinha específica que conecte-o a seu complemento. A conexão é direta dos VTDs. Exemplo. Aqui a própria definição. Claro que seu sentido transita necessariamente para o complemento que vai ser chamado de objeto direto. Exemplo. Eu tenho uma bicicleta. Se eu digo para vocês, eu tenho e paro aqui, você está percebendo que falta algo. E aí mentalmente você pergunta. Se eu dou boa tarde, bom dia, boa noite para você, seja lá que hora do dia que você está assistindo essa aula, e digo, pessoal, eu tenho. Você está se perguntando. O quê? Na sua pergunta já aparece a ideia de um complemento. Está faltando algo. O que você tem? No caso, uma bicicleta. Está em itálico para demonstrar que uma bicicleta é o objeto direto. Sintaticamente, pessoal, os complementos verbais, já falei minutos atrás e agora a gente vai anotar, são apenas dois. Ou você tem um objeto direto ou um objeto indireto. Está no próprio nome também. O objeto é direto porque ele se conecta ao verbo sem nenhuma classe gramatical entre eles. Eu não estou enunciando ainda a classe gramatical, mas você já sabe qual é, né? No caso do objeto indireto, que requer uma classe gramatical específica, cuja função é conectar o objeto, o complemento, ao verbo. Beleza? Maravilha? Vamos anotar a notação aqui. Eu tenho uma bicicleta. Qual é a notação? Notação sem o A. Notação típica em língua portuguesa para o objeto direto. Como que a gente faz a notação? Tal como em matemática, né, usa-se essa expressão, tem a notação matemática. Nós temos também as notações de língua portuguesa. Nós podemos usar aqui uma abreviação. Esse daí é o OD. OD, o objeto direto. Legal? Mais uma vez, porque a repetição funciona. O verbo transitivo direto se conecta ao seu complemento sem nenhum intermediário. Está aqui o objeto direto, está ali o VTD, o tenho. Belezinha? Segundo exemplo. Paula Carolina comprou. Se eu digo para vocês, Paula Carolina comprou. Comprou o quê? Você está se perguntando também. Comprar é verbo transitivo direto, é VTD. Está aqui o objeto direto do sonho de consumo da Paula Carolina. Ela gostaria de ter um celular novo. Vai demorar, mas ela sonha todo dia, toda noite, com um novo celular. Ainda não conseguiu, mas um dia chega lá. Paula Carolina comprou, é ficção, comprou coisa nenhuma, ela está só sonhando com a ideia. Comprou um celular novo. O que é celular novo? É o objeto direto. A seta saiu cheia de pernas. Cadê você? Agora foi. Canetão. Isso daqui é o objeto direto, o complemento verbal do verbo comprar, que é VTD, tal como o verbo
ter ali flexionado na primeira pessoa, aqui flexionado na segunda pessoa, né? Eu tenho, ela comprou. Belezinha? Um celular novo. Super simples. Repara, portanto, que a questão da transitividade é tranquila. É tranquila. Vai ficar só um pouquinho mais complexo na hora que a gente chegar no VTDI. Porque agora nós vamos estudar os intransitivos. Desculpem, os transitivos indiretos. Opa, que agora o prefixo está na realidade antes do termo direto e não antes do termo transitivo. Ele é sim transitivo, mas ele é transitivo indireto. Nós o chamamos de VTI. Esses verbos VTI, o que significa isso? Que ele tem transitividade, ele não tem sentido pleno, mas seu complemento precisa se conectar a ele a partir de um o quê? Estou quase ouvindo aí. De um termo que os conecte. Esse termo, vou te dar a classe gramatical, é a preposição. É a preposição que conecta o verbo transitivo indireto a seu complemento indireto. Como no exemplo, aqui a própria definição, bem básica, de que esse complemento é chamado de objeto indireto, como derivação lógica, consequencial do fato do verbo ser transitivo indireto. Seu objeto só pode ser indireto. Como no exemplo, eu gosto, complemento do verbo gostar, complemento verbal, de cerveja. Se o complemento verbal dos verbos transitivos diretos é um objeto direto, o complemento verbal de verbos transitivos indiretos é um objeto indireto. A notação é o OI. Maravilha? Se eu digo para vocês, eu gosto, você está automaticamente se perguntando já com a preposição na pergunta. De que ou do que? Né? Do que seria a forma combinada da preposição de mais o artigo masculino o. Eu gosto de cerveja. Fui citar a Paula Carolina, já lembrei de cerveja. Tem uma associação quase direta mental aqui. Né? Depois eu vou pagar por isso, por essa brincadeira, mas tudo bem, a gente não perde a amizade, mas não perde a piada. Fecha o parênteses. Eu gosto de cerveja, pode ser de qualquer coisa, de samba, eu gosto de praticar capoeira. Absolutamente qualquer coisa serve como complemento. O que vem ali depois do verbo, que pede uma preposição para se complementar no ponto de vista do seu sentido, é o objeto indireto. Belezinha? Segundo exemplo. O povo não acredita. E aí, verbo acreditar. Quem não acredita, ou acredita, tanto faz, a forma negativa ou afirmativa, em alguma coisa. Em político. Em político é o objeto indireto. Anexado, conectado ao verbo a partir da preposição. Olha ela lá. Maravilha? Nós temos, por fim, os VTDIs, os verbos que são, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto. Olha só, há poucos verbos na língua, claro, em comparação com os outros tipos de verbos. Esse daqui é o menos numeroso, mas eles podem te pegar, hein? Fica muito atento. Por que eles podem te pegar? Algumas bancas podem estabelecer um exercício no qual o sentido do verbo requer, para ser pleno, um objeto direto e um indireto. Mas eles não precisam aparecer nessa sequência. É um verbo que precisa de dois complementos. Um é objeto direto e o outro é indireto. Mas eles não precisam aparecer necessariamente nessa sequência. Legal? O que acontece aqui do ponto de vista do sentido? Então, o sentido dos VTDIs transita para dois objetos. Um é direto e o outro indireto. Simples assim. Como no exemplo, Gumercindo sempre empresta. O verbo emprestar. Que empresta, minha gente? Empresta algo a alguém. Legal? Olha aqui. No caso, o Gumercindo emprestou seu carro, ou aqui está no presente, ele sempre empresta seu carro. Empresta o quê? Seu carro, objeto direto. Como é que eu sei que esse daqui é o objeto direto e não o indireto? Ele complementa o sentido do verbo emprestar sem preposição. Ele não precisa de nenhum termo para se conectar ao verbo. Já o segundo objeto, ele precisa de um termo que o conecte para complementar o sentido do verbo. Legal? O Gumercindo sempre empresta seu carro
ao filho. Olha aqui a preposição a, combinada com o artigo o. Legal? Maravilha? Portanto, nós temos aí o objeto indireto. Pergunta: e se fosse filha? O que ia acontecer aqui? Estou mentalmente respondendo para vocês e certamente você já respondeu aí também. Se fosse filha, feminino, não apareceria o artigo masculino ali, por suposto, porque a palavra é feminina. E aí o Gumercindo empresta sempre seu carro à filha. Filha feminino tem o artigo. Mas aí, este objeto indireto, ele requer a preposição. Tem a preposição também. O que aconteceria se fosse filha? Fenômeno da crase. Tá legal? Só para esclarecer. Porém, contudo, entretanto, aqui apareceu a forma combinada ao. Preposição mais artigo. Maravilha? Exemplo 2. Vou ter que apagar a nossa anotação, porque atrapalhou o nosso exemplo. Você já copiou aí e tem que seu carro é objeto direto e ao filho é objeto indireto da sentença acima. Maravilha! O professor Josimar, um fera aqui do Unicursos, explicou a matéria aos alunos. Vamos lá, verbo explicar. Quem explica, explica algo a alguém. Explicou a matéria. A matéria, objeto direto. Conectado ao verbo, complementando seu sentido, sem preposição. Aos alunos. Cadê a preposição? De novo aqui, olha, na forma combinada com o artigo o. Aos alunos, tem preposição, é o objeto indireto. Só há 2 tipos de complementos verbais, pessoal. É tranquilinho ter a questão da transitividade. Só há 2 tipos, o objeto direto e o indireto. O direto está no próprio nome, não é? Ele complementa os verbos, os VTDs, os transitivos diretos, sem preposição, de forma direta. Maravilha? Os indiretos vão complementar os VTIs a partir de uma preposição. Daí o nome dele, indireto. Ele precisa da preposição para se conectar ao verbo. Bueno, podemos avançar, portanto, para exercícios. Vamos aplicar isso na prática, que certamente agora vai ficar ainda mais claro para você. Porque ao aplicarmos no exercício o conhecimento, a coisa tende a se consolidar na sua mente. Vamos lá, banca da Fundatec, prova do ano passado. Considere o seguinte trecho do texto. No entanto, muitos americanos interpretam essa instrução como um indicador de segurança. Assinale o número referente ao termo cuja função seja a de objeto direto. Esse examinador pediu o objeto direto na oração. Super tranquilo, vamos achar o verbo na oração. Muitos americanos interpretam. Achei o verbo aqui, ó. Interpretam. Muitos americanos interpretam, faça a pergunta aí, o que? Essa instrução. Tem preposição? Esse complemento está conectado, complementando o sentido do verbo a partir de uma preposição? Não. Logo, trata-se de um objeto direto. Não foi isso que ele pediu? Essa instrução é o objeto direto, número 4, aonde ela aparece, lá na letra D. Questão tranquilinha. Sim ou não? Quase ouvindo, hein? Ouvi 98% dos alunos gritarem sim. Se ainda não ficou claro para esses outros 2%, vai ficar ainda mais agora. Olha que questão boa. Da Fafipa, que faz provas lá da Unespar do Paraná. Nível superior, prova de contador. O professor queixou-se da turma ao diretor. Ao diretor está sublinhado. Super comum, hein? Qual professor que não se queixa das turmas? O termo sublinhado exerce função de. Bora lá. É para analisar sintaticamente a função aqui, olha, do termo sublinhado. Mas é uma aula de transitividade verbal. Exato. Porque ao trabalharmos a transitividade verbal, esse aspecto de verbo, nós estamos falando também do ponto de vista sintático dos complementos do verbo. Quando eles pedem complemento. Nem todo verbo pede complemento. Nós temos também os intransitivos. Quem pede complemento? Os transitivos. Quais deles? Transitivo direto
indireto e os diretos e indiretos ao mesmo tempo. Legal? Olha que verbo interessante. Queixou-se. Verbo pronominal. O pronome se acompanha sempre o verbo. Eu não poderia escrever o professor queixou da turma. Queixou-se, necessariamente, o pronomezinho acompanha o verbo. Esse pronome não tem função sintática, ele é parte integrante do verbo. Ele acompanha necessariamente o verbo. E por falar, aproveitando que eu usei o termo integrante, deixa eu esclarecer que algumas bancas, pessoal, vai trabalhar esse tópico aqui, que eu estou dizendo que é uma derivação de verbo, né? Trabalhamos verbo como classe morfológica, morfologia. Mas ao mesmo tempo estamos transitando para uma modalidade da gramática chamada sintaxe, porque elas são absolutamente conectadas. Estamos fazendo análise morfossintática no caso do verbo e suas derivações, caminhando para a transitividade. Legal? Quando trabalhamos o tópico da transitividade e seus aspectos sintáticos, nós estamos falando de algo que em algumas bancas vai aparecer lá no edital, um copia e cola das gramáticas tradicionais, que eles vão chamar de termos integrantes da oração. É disso que se trata. Legal? Por que eu estou explicando isso? Porque essa é uma divisão tradicional da gramática entre os termos chamados essenciais, sujeitos e seus predicados, os termos integrantes, que são verbos e complementos, fundamentalmente os complementos. Legal? Os complementos que nesse caso podem ser verbal, nominal e até mesmo o agente da passiva. E por fim nós temos os termos acessórios, que são os adjuntos, fundamentalmente. Ou seja, algumas bancas vão escrever lá no seu edital isto, termos integrantes da oração. Como assim termos integrantes? O que eles podem cobrar? Eles podem cobrar questões como essa. Olha aqui uma questão sobre termos integrantes da oração. Por quê? Porque os complementos verbais são integrantes das estruturas oracionais. Não são essenciais e nem acessórios, do ponto de vista da divisão clássica. Fecha esse parêntese, nós vamos ver isso mais à frente com aulas específicas de análise sintática. Por enquanto vamos focar aqui neste aspecto mais específico. Já estou bagunçando toda a lousa aqui, né? O professor vai falando e vai escrevendo e vai arranhando a lousa, não tem problema. Nosso foco aqui é a parte do enunciado. Queixou-se. Queixou-se, verbo pronominal. Da turma ao diretor. Olha que curioso esse verbo. Ele tem dois complementos, mas se você reparar, ambos os complementos estão conectados a ele a partir de uma preposição. O segundo complemento é uma preposição a, porque diretor é uma palavra masculina, está acompanhada na forma combinada do artigo o, mas antes nós temos outro complemento aqui com a preposição de, na forma contraída da, porque tem o artigo a junto. Muito curioso esse verbo, ele é chamado de birrelativo nesse caso. Evanildo Bechara vai nos esclarecer isso. Ele fala, olha, alguns verbos têm dois complementos indiretos, ou seja, dois objetos indiretos. Por isso que eles são conectados aqui por preposição. Não é um VTDI, não é um verbo transitivo direto e indireto. É um verbo transitivo indireto, mas que pede dois complementos. A rigor, ele pede dois complementos em contextos como esse daqui. Olha que interessante a língua portuguesa, suas sutilezas. Você muito bem poderia dizer, o professor queixou-se da turma. Ponto. Queixou-se do mau tempo, de qualquer coisa. O segundo complemento, ele não é tão necessário. Nesse contexto aqui, ele apareceu. Queixou-se da turma ao diretor. Tanto um quanto o outro. Não é letra A, complemento nominal, de jeito nenhum, né? Nós estamos falando de complementos verbais. Quais complementos verbais? Ou é objeto direto ou é indireto. Tem a preposição a, trata-se, portanto, letra B de objeto direto? Não. É o indireto, porque ele pediu a preposição para se conectar ao verbo. Letra C. Maravilha? Baguncei o slide. Olha só, uma tremenda bagunça. Mas está lá a letra C como a resposta correta. Podemos partir para a terceira e última questão. Da Comperv, TJ do Rio Grande do Norte. Prova recente, agora, 2020, ela foi levemente adaptada essa questão, para ficar mais claro para vocês a explicação. Vamos lá. Não tem como pedir a um homem branco e hétero
ser menos enviesado. Comando da questão. As sequências linguísticas 1 e 2 funcionam, respectivamente, como? Olha só, ele quer que você analise sintaticamente os complementos. Cadê o verbo? Está aqui, ó, pedir. Quem pede, minha gente? Pede algo a alguém. Ele é VTDI, transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos. Um que vai se ligar a ele sem preposição e outro que vai se ligar a ele com preposição. Não tem como pedir a um homem branco e hétero. Opa, olha ali a preposição. A um homem branco e hétero. Ser menos enviesado. Olha o que aconteceu aqui. Esse VTDI está acompanhado de dois complementos. Mas não é nem mesmo na ordem que aparece no próprio nome do verbo, né? Nós não estamos chamando de verbo transitivo direto e indireto. E aí você pensa que vai aparecer um objeto direto e na sequência o objeto indireto. OD e OI. Não foi o que aconteceu aqui. Há um homem branco e hétero. O que é isso daí? É o objeto indireto. Pediu o que a um homem branco e hétero? Ser menos enviesado. Aqui nós temos o objeto direto, sem preposição. Está numa sequência que não é a comum, a costumeira, mas não tem problema algum. Veja, portanto, que se o comando da questão pediu respectivamente e tivesse lá, aliás tem, já apareceu, olha que boa, letra A, objeto direto e objeto indireto. Errou quem marcou a letra A. Examinador é o bicho ruim, né? Olha o que o cara pensa. O sujeito vai ver o verbo pedir e vai lembrar, isso daí é VTDI, porque ele assistiu a aula do Davi e o Davi explicou, olha, tem também um terceiro tipo de verbo transitivo. Além do transitivo direto e do transitivo indireto, tem um terceiro tipo, que é menos comum na língua, mas eles existem, que eles são transitivos diretos e indiretos. E aí? O que vai acontecer? Se é VTDI, só pode ser um objeto direto e um indireto, mas aqui a sequência dos objetos está diferente, está invertida do que costuma aparecer. O primeiro objeto que apareceu é indireto. O segundo é o objeto direto. Letra B, nossa resposta. A C não podia ser de jeito nenhum, porque ela coloca lá sujeito e complemento verbal. Complemento verbal, sim. O que são complementos verbais? Objeto direto e indireto. Se você chama um deles de complemento verbal, está correto, porque é o nome da categoria que se ramifica em OD e OI. Porém, sujeito de forma alguma, né? Não é de forma alguma o sujeito da oração a um homem branco e hétero é o objeto indireto que aparece primeiro ali. E letra D, predicativo do sujeito. Também de forma alguma poderia ser, porque o predicativo do sujeito vai aparecer em verbos de ligação. E esse é um verbo de ação. E não um de ligação, também chamado de copulativos. Predicativo do sujeito e sujeito, a sugestão na letra D, completamente errado. Tá? Eu expliquei com vagar a letra C por causa do termo respectivamente. Essa expressão aqui estaria correta. Ó. Sim, é um complemento verbal. O que aparece no número 2 é um objeto direto. O objeto direto é um dos complementos verbais possíveis. Mas o erro está em afirmar que o primeiro que aparece seria um sujeito. Não é. É o objeto indireto. Nossa resposta correta, letra B, de Bragança Paulista, aqui perto da nossa região. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, professor de educação infantil e pedagogo. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, um curso completo e vai te levar à aprovação. Você quer fazer parte da elite da aprovação? Precisa estar junto aqui com a gente. Eu vou mostrar para vocês todas as vantagens que terá estudando aqui com a gente no Aprovei Concursos. Olha só, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, durante um período de 1 ano, o curso fica válido para você. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores.
o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E material em PDF das aulas, tá? Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você. Além disso, vai receber uma série de bônus. Apostilas por matéria, com teoria e questões comentadas, e caderno de questões gabaritadas para você treinar. Além disso, também disponibilizaremos simulados. Serão 2 simulados aí à sua disposição, tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório de R$ 697 por apenas R$ 479 à vista ou 12 vezes de R$ 49,59, tá bom? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botão lá de quero me preparar. Aí você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos. Se tiver alguma dúvida, basta entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número, ó, 19 99792 2427, ok? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Te aguardo dentro da plataforma. Então clica no link agora, faça a sua matrícula e inicie a sua preparação. Um abraço e até lá!